Yo, crianças. Hack the Betting here. De volta, mais uma vez, eu, seu host. Eternamente aqui ao lado de Sebastian Lafayette, meu produtor de vídeo, meu produtor de áudio, meu produtor ponto. E juntos, nós formamos o Power Duo, coletivamente conhecido como Groselha on the Rocks. Voltamos com mais um episódio, só de voz, né? Ainda sem meu belo semblante aqui, mas tudo bem, porque afinal, citando o meu personagem favorito de um dos meus desenhos favoritos. Ok, eu admito, eu tava com expectativas baixas para esse episódio. Eu não gosto do Xavier, nunca escondi isso, tanto aqui quanto os meus textos lá no blog. Acessem meu blog, inclusive, danihack.blogspot.com. E gosto menos ainda dos elementos de Space Opera dos X-Men. Eu entendo porque eles estão lá, né? Toda a ideia dos mutantes indo pro espaço e tendo aventura com outros aliens serve a dois propósitos, basicamente, né? Que é permitir que eles tenham aventuras que não girem só em torno de preconceito racial, né? E os colocar em contextos onde o Noturno, o Fera e esses outros mutantes que têm uma forma menos... que eles não conseguem passar como pessoas comuns, grossas aspas aqui, onde eles possam ir e se sentir como pessoas normais, né? Possam poder andar onde o Noturno pode andar sem o indutor de imagens, por exemplo, né? Eu não gosto dessas histórias, como eu disse, esses elementos de Space Opera, eu sei que eles são estruturais, né, nos X-Men. Tá aí uma das sagas mais famosas dos X-Men é a saga da Fênix, né? Mas eu entendo que é legal permitir que eles possam ter batalhas girando em torno de temas mais tradicionalmente super-heróicos, né? Pra contrastar com o potencial que eles poderiam alcançar se não tivesse que lutar pela própria existência aqui na Terra o tempo literalmente quase todo, né? Começamos já no meio de um quiprocó cósmico entre os Chris e os Shi'ars. Já de cara, preste atenção como inicialmente o Gladiador e depois o resto da Guarda Imperial, importante salientar, né, adentram a cena. Que isso vai ser importante, esse aspecto gigantesco, mítico, clássico dos personagens, né? Eu diria neoclássico. Enfim, entra Deathbird. Pausa. Os Shi'ars iam incinerar os inimigos deles vivos? Vocês ficaram com essa impressão também que eles iam... Se o Ronan não desse a informação que a Deathbird queria, ou se aquele maluquinho lá não tivesse entrado e interrompido toda a mise-en-scène da Deathbird. Mano, eles iam meter os caras no micro-ondas. Convenção de Genebra o cacete, né? Considerando que esses são os primeiros momentos em que vemos o time, né, a Guarda Imperial no episódio. E considerando que, tipo, essa é a nossa primeira impressão deles, né? A não ser que você realmente tenha visto ou ido atrás da série original antes dessa, mas, tipo, imaginando que, como você também não tenha, você entrou nessa direto, essa é a sua primeira impressão deles. Então, né? Ok. Sigamos. Xavier. The Beating Dead. Eu tô esse tempo todo, porque como eu acabei de dizer, eu não revi a série original antes de começar essa, achando que o Xavier tinha morrido. E, no entanto, não, olha só, ele só tá dando um rolezinho pelo universo, tá, sabe, tendo aventuras espaciais, tendo crossover com Doctor Who, com Star Trek, com Buzz Lightyear. Fucking dude, né? E bom, não é como se a situação mutante tivesse tensa na Terra, nem nada do tipo, né? E... Oh. This man has unlocked the secrets to my heart. Minha reação exata. Pode parecer birra na parte, mas olha esse sorriso maluco. Não parece aquele sorriso idiota da menina no final de Midsommar? Compara, mano. Que pariu, né? Enfim.
Olha isso. Xavier menciona jingoísmo aqui, né? Só esclarecendo. Jingoísmo é uma postura política de adotar extremo nacionalismo, né? Principalmente nas relações internacionais. Normalmente abraçando abordagens mais agressivas, mais militarescas. Lembra daquela política norte-americana do Big Stick? Do fale de uma forma dócil, mas sempre tem um porrete em mãos? Uma coisa mais ou menos assim. É uma coisa muito performática, né? De você agir como não, porque o nosso país é o melhor, e se um outro país se envolver com a gente, é guerra, é bala, e faz e acontece essa coisa machesca, né? Enfim. Families often mimic black holes. Visit and risk being stuck in its ever-spiraling vacuum of dramas. Justo. Eu penso exatamente o mesmo de reuniões familiares. Justiça para os meus pais, eu preciso dizer, tudo tem sido mais tranquilo desde que eu parei de ir para lá em feriados, né? Agora eu tô indo em épocas fora de feriados, então evito reencontros, reuniões familiares, todo esse drama. Ninguém tá ficando mais jovem, ninguém tem saco para drama aqui, né? Bom, exceto esse tipo de drama. Once we crush the Kree, an educator such as you can teach them our ways. Aí vocês me fodem, maluco. Aí vocês quebram minhas pernas, as minhas pernas vocês quebram, maluco. Eu tento manter os vídeos curtos, eu tento manter eles leves, aí vem essas porra de chiar e adota uma retórica mega colonizadora, tá ligado? Adora um discurso que é típico de um povo que, se eu mencionar muito eles aqui nos meus vídeos perdem, eles não são indicados pelo YouTube, porque o YouTube não gosta dessa gente, com razão. Mas aí eles abordam esses temas e eu fico sem poder não mencionar eles aqui. E fora que pesa o clima quando eu abordar. Você quer um resuminho desse desenho? Você quer um resuminho nostálgico? Não, vamos abordar imperialismo. Vamos. All ruling is make-believe. Eu não vou me estender porque eu tenho um roteiro pronto pra gravar, gigante, sobre pro wrestling. E por quê, né? O porquê de professional wrestling ser uma das coisas mais legais do mundo. Mas eu vou dizer o seguinte. Esse faz de conta que a Lilandra menciona tem outros nomes dentro de sociedades organizadas, dentro do processo civilizatório, como vocês quiserem chamar. No wrestling, a gente chama isso de kayfabe. Já no universo mais chato, fora dos rings, onde as pessoas não resolvem problemas com cadeirada nas costas, quebrar lâmpada na cabeça do coleguinha, dar cotovelada atômica e os carai, o nome disso é contrato social. Mas é a mesmíssima coisa. As mentiras às quais nós, enquanto sociedade, fingimos que acreditamos porque só assim a sociedade funciona. Só assim, né, a máquina continua girando. Tipo, isso não é um pedaço de papel. Isso é o teu Deus, maluco. Isso aqui não é só cimento, não é só areia, não é só metal e madeira. Isso são templos sagrados. Isso aqui é um homem que pode matar quando quiser, como quiser, porque ele tem o direito. Isso aqui é alguém que quer o melhor pra gente. Sério, Pro Wrestling explica o mundo. Vejam Pro Wrestling, assistam Pro Wrestling, vai abrir a cabeça de vocês. Aí, a Lilandro disse que ela tem que se mostrar perfeita pro público dela, né? Porque eles não vão aceitar imperfeições, ela tem que ser maior do que apenas um indivíduo, né? Já que ela representa toda a nação Shi'ar. E eu vou me permitir discordar. Por quê? Porque a gente vive no Brasil em 2024. Nós sabemos que não importa o quão incompetente, o quão imbecil, o quanto o homem no cargo presidencial se mostre um completo idiota, vai ter gente defendendo. Novamente, kayfabe. Novamente, vejam Pro Wrestling. Vai mudar a vida de vocês. But only if he is sure there are no more lessons he can teach them. Vai chupar um canavial de... Que canalha, maluco. Que canalha. Maluco. Bom, chegando na parte que a história cruza com a da Aurora e do Forge, que ainda estão lidando com aquele corujão, né, o adversário. The owls are not what they seem. Ok. De um lado temos Xavier e Space Nazis. Por caso você não tenha entendido, os Shi'ar são, né... Do outro,
uma mulher negra e um homem indígena lidando com um monstro que é literalmente uma manifestação do ódio que eles têm de si mesmos, e esse ódio foi introjetado neles pela sociedade de elite, uma sociedade branca. Lembra do que eu disse no começo sobre como a Guarda Imperial aparece? Eu poderia ficar só nisso, especificamente nisso, mas olha esses diálogos. A Deathbird falando de sangue inferior, usando termos como símios, chamando nosso cantinho no espaço de Milky Way Ghetto. Xavier casualmente dizendo que os Shi'ars enxergam arte como insanidade e desvio. Notem o uso da palavra desvio aqui, né? Tradução de deviance. Normalmente, nesse uso, deviance pode também ser considerado um sinônimo de termos como, por exemplo, degeneração. Lilander dizendo que Xavier pode ensinar os nossos valores para os seus inimigos quando eles forem derrotados. Colonialismo, crianças. Esse é um episódio sobre colonialismo, sobre impérios usando mentiras, palavra que vai aparecer repetidamente durante Life Death Parte 2, né? Para sustentar o contrato social que mantém a máquina rodando. E que começam com mentiras pequenas, brancas, white lies, né? Eles disseram que só queriam nos ajudar. De fato, citando Forge, mais perigosas que as balas e os cobertores cobertos de vírus usados pelos europeus eram as mentiras que acabavam causando um maior estrago. Elas fazem um dano igualmente devastador, mas de formas mais sutis, né? Mentiras parecem tipo drones antes dos drones existirem, né? Porque tecnicamente você faz estrago absurdo sem dano humano do seu lado, né? Ao invés de matar geral, você causava genocídio cultural, apagamento cultural e podia seguir o barco, agora com massas populacionais inteiras dispostas a matarem e morrerem para manter tais mentiras de pé. Eu venho usando essa palavra e dizendo que essa temporada inteira e no mais além, a fase do Chris Claremont nos quadrinhos mutantes toda gira em torno dela. Que palavra é essa? Perspectiva. E agora aqui na série a gente está transicionando da fase Claremont para a fase do Grant Morrison como fonte, né? É válido mencionar que o autor escocês também abordou esse enfoque, né? Os X-Men deixaram um lado mais super-heróico e abraçaram um elemento revolucionário. É válido lembrar que tipo, o New X-Men de 2001 sendo fortemente influenciado por Matrix, que aliás, por sua vez, bebeu horrores de Invisíveis, que é um gibi clássico dos anos 90 de autoria do próprio Morrison, né? Mas enfim, divago. Outro tema que perpassou os dois episódios é o quão thirsty, né, Aurora e a Charlie são. Não, eu tô brincando, ok. Não. Eu digo o quão exaustos os dois se mostram diante dos desafios de serem símbolos vivos de uma causa. Da minha perspectiva, aqui agora que eu tô começando a me envolver com esse negócio de política e entender, estudar sobre socialismo e tal, eu acabo vendo, eu ainda não me envolvo diretamente, mas eu acabo vendo uma galera que milita direto. E tá sempre indo pra manifestação, pra prédio público em dia de votação, né? Mesmo quando é alguma treta política de que tipo eles adiantaram votação só pra tentar passar os negócios por debaixo dos panos, e aí você tem que mandar mensagem pro WhatsApp de todo mundo e galera vai correndo em massa pra lá. Então, quem tá enfiado até o pescoço em tarefas de militância e tal, seja distribuindo jornalzinho, seja arregimentando gente, e eu sempre fico pensando em como essas pessoas arranjam tempo pra isso, manja? E isso que a gente tá falando de gente normal, que tem vidas normais, provavelmente fazem isso depois do horário de trabalho e atuam militando do jeito que dá. Eu não consigo conceber como deve ser quando quase toda a sua vida, quase toda a sua existência gira em torno da causa que você defende. Tempestade e Charles, e correndo por fora o Scott também, né, vide a crise nervosa que ele teve no episódio anterior, vivem em conflito entre os aspectos humanos e super-humanos. E essa super-humanidade da qual eu me refiro aqui em nada tem a ver com os poderes deles em si, mas com a missão que eles abraçaram e a posição que eles ocupam dentro dessa missão. E dessa comunidade a qual eles fazem parte, que eles representam por sua vez, né? Daí vem a tentação do desafio da Deathbird e do adversário. Eles oferecem a chance de desistir, de abandonar a causa, de seguir adiante com uma vida normal, de poder relaxar, né? E o curioso aqui é como ao mesmo tempo que as duas perspectivas se espelham, a do Charles e da Aurora, elas têm certas discrepânciazinhas, mas que se você prestar atenção, chamam a atenção, né?
O Xavier parece terminar o episódio tendo as crenças dele na coexistência pacífica reforçadas até um certo ponto. O Shi'ars parece inclinado a tentar o seu jeito, uma vez forçados a compartilharem a sala de aula mental, né? The library is open! Por outro lado, o que o adversário está oferecendo para Aurora me parece uma distorção produzida a partir do sonho de coexistência do professor Xavier, entenderam? Só que esse sonho levado à enésima potência. Eu já disse que eu acredito que o Xavier é um assimilacionista e por mais que ele condene a ideia de apagamento cultural / identitário como forma de coexistir, o final do processo do sonho dele me parece levar a isso. E quando a gente vê o que a Coruja Demônio propõe para Aurora, me parece que é algo que vai nessa direção. Apaga o que te faz especial como uma forma de poder ter uma vida comum. Prego que se destaca toma martelada, manja. O que a Aurora diz, não. Why not let go? Not today, Satan. Not today. Percebam como Xavier estava mais inclinado a embarcar no esquecimento do que a Aurora. O Magneto menciona no episódio anterior, né, a ideia do sonho do professor precisar evoluir. Uma forma de enxergar a postura do Charles é que ele precisa de um gatilho externo para tal, de uma quebra de paradigma que o força a repensar seus caminhos. Well... Assim, notem que o Shi'ar, indagando Charles, pergunta pra ele se ele tá ali pra responder o desafio da Deathbird, e ele diz que sim. Ele reforça a pergunta se ele vai abraçar o esquecimento, e o Xavier responde que sim de novo. É quando ele menciona os X-Men, ou seja, ele pergunta pro Charles da terceira vez, que ele titubeia. 3 perguntas. Tal qual o Pedro, né? Pedro negando Cristo 3 vezes. Xavier estava prestes a negar o seu passado 3 vezes. Eu achei um detalhezinho charmoso aqui, me chamou a atenção. Tal qual, aliás, o professor, quando confrontado com a possibilidade de perder as próprias memórias, para onde a mente dele foi? Para os X-Men? Para a causa? Para a missão dele? Não, pro Eric. Curioso, né? X-Men é muito queer, as pessoas vivem... Eu não acredito que as pessoas ainda discutem se Xavier... Se X-Men é uma metáfora queer. Eu não consigo entender as pessoas surpresas com isso. Tá lá desde... Enfim. Pra quem não pegou a referência que o Charles faz de Rudyard Kipling, ele era um autor americano, pelo qual eu tinha muito carinho, já que um dos primeiros livros que eu li na vida foi o The Jungle Book, que a gente deve conhecer mais aqui no Brasil como Mowgli, né, o Menino Lobo. E eu li o livro que adaptava exatamente a animação da Disney, né? Não vai pegar ninguém como surpresa, né? Mas, tipo, eu sou um urso, então, né? Vai surpreender alguém o fato de eu ter bare necessities em alta conta? Necessário, somente o necessário. O extraordinário é demais. Né? Não, né? Note o uso do verbo na frase que eu acabei de dizer. Passado. Porque em uma rápida pesquisa eu descobri que o Kipling foi adotando ideias meio erradas conforme ele foi envelhecendo. Mais um herói que se vai, né? Que cai, né? Fuck. É aquilo que dizem de nunca conheça muito dos seus heróis, né? Mantenha-se sempre no superficial. Fique sempre só no necessário. Somente o necessário. Por isso é que essa vida eu vivo em paz. Viram essa? Olha lá, Sebastian, viu a referência? Pegou essa. Pai é foda. Enfim. O final do episódio eu tenho mixed feelings. Eu adorei ver o Xavier tratando aquele bando de moleque de apartamento como exatamente aquilo que eles são, né? Crianças, um bando de criança mimada querendo brincar com a vida alheia como se fossem brinquedinhos, como se fossem comandos em ação, né? Mas o que faz ele pensar que explicar por que eles estão errados vai resolver alguma coisa? Porque a gente mora em 2024, a gente sabe que as pessoas sabem o mal que estão fazendo umas para as outras. Elas sabem. Elas só não se importam. Porque isso vai beneficiar elas. E pro inferno com os outros. Novamente. Aí você vê o contraste do sonho quando ele é experienciado por um homem branco, vindo de uma família abastada, e quando ele é experienciado por uma mulher negra que já passou por situação de pobreza e exploração.
Quando Aurora e Forge chegam na caverna, ele conta pra ela a história de como aquele abrigo de armas foi criado em solo indígena a partir de mentiras de homens brancos que disseram que vieram ajudar aquele povo. Armas essas que foram usadas contra o próprio povo do Forge. Quando ele vai concluir o raciocínio dele, ele diz que not bullets or blankets, but a white lie that they could make us. E aí ele omite essa última palavra, né? Believe. Não se trata apenas de mentiras, mas de convencer, de fazer a gente acreditar. E não só acreditar, mas acreditar piamente. De transformar uma mentira em uma crença e uma crença em um dogma. De fato, a história da humanidade gira em torno de supostos impérios quebrando a perna de povos em processo de evolução histórica e depois, cinicamente, oferecendo muletas para estes. De que forma a crença do professor se sustenta diante da verdade fria de grupos populacionais motivados por fantasias de superioridade cultural, racial, entre outros? Believe the lie? Acreditar na mentira é confortável, é fácil, eu sei. Toma seu bulletproof coffee. Toma 2 banhos frios por dia. Acorda às 4 da manhã e não reclama. Trabalha. Seu chefe, ele te ama. Ele é um pai pra você e te vê que nem um filho. Ele jamais vai te demitir. Você é que nem família. Seu trabalho é sua casa. Você dá 100% de seu trabalho? Veste a camisa. Dá 120%. Os Estados Unidos, eles só querem levar liberdade para os outros países. Todos têm chances justas e iguais no capitalismo. Não importa se você sofreu nessa vida, sabe por quê? Porque tem uma recompensa te esperando no paraíso quando você morrer, que vai justificar tudo pelo que você passou. Bilionários? Bilionários chegaram onde chegaram por mérito próprio, e você também pode chegar lá se esforçar. Vai ficar tudo bem. Nesse momento, Aurora acessa o que tem de mais essencial e decide seguir pelo caminho difícil. A tempestade que ressurge daquela caverna, e não, eu não deixei passar o I Can't Breathe e o contraponto dela voando pelos ventos minutos depois. Não é a mesma que entrou. Aquela é a futura líder dos X-Men e o rosto de um novo sonho mutante. Uma tempestade livre, majestosa, cheia de relâmpagos, trovões, som e fúria, e que, como toda tempestade, traz renovação. Contraponham aquela primeira cena da Aurora em um cavalo voando, a dela aqui, novamente, indo até a caverna, e essa dela ao lado dos animais. O que eu tinha dito no episódio anterior, e acho que no episódio anterior é esse também. Essa não é mais a rainha dos elementos, porque, novamente, rainha implica monarquia, e monarquia demanda hierarquia. Ela é o relâmpago, ela mesma diz. Ela não comanda os elementos, ela anda ao lado deles. Não mais em uma relação hierárquica, mas de igualdade, ombro a ombro e olhando olho no olho. Ambos têm sua catarse, Charles e a Tempestade, roubada deles com a descoberta dos eventos em Genosha, e ambos tomam a mesma decisão. Hora de voltar para as linhas de frente. Hora de voltar para as trincheiras, né? Eu preciso dizer, que imagem linda, 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 linda. Eu acho que, tipo, essa cena específica, esse print, é a minha imagem favorita da série inteira. Xavier aterrorizado, um fantasma do Gambit gigante trazendo a notícia da morte dele e da tragédia que ocorreu em Genosha, e embaixo esses pequenos quadradinhos, ao mesmo tempo remetendo para as carteiras escolares da cena anterior, mas também parecendo um gigantesco campo de túmulos, um gigantesco cemitério, né? E ao mesmo tempo remetendo duplamente ao fato de que todos os mutantes de certa forma são alunos do Xavier. Então, ao mesmo tempo, cada mutante morto ali era um aluno do professor. Entendem? Nossa, que imagem linda. Vimos o quanto confrontar seus traumas transformou Storm. Hora de ver os efeitos do genocídio genoshano em Charles. Por fim, vemos Bolivar Trask fugindo de alguém em sua perseguição. Mas notem, Trask não teme a morte. Pelo contrário, ele anseia por ela, ele deseja morrer.
Eu adoro Oppenheimer, eu juro por Deus. Bom, eu sou ateu, isso não significa grandes coisas, mas enfim, licença poética. Eu juro por Deus, eu adoro Oppenheimer, mas esses minutinhos de epílogo aqui são basicamente uma versão ultra resumida do filme do Nolan, né? Um homem aterrorizado pela besta que soltou no mundo, né? Ao mesmo tempo ele criou o negócio, mas ele vive sob o horror do que ele fez. Tem muito a ser explorado aqui. Notem a ambientação. Ao redor do Trask, casas com uma cara retrô, carros vintage, um cinema exibindo A Guerra dos Mundos, que é um filme de 53. E o restaurante, né? À sua frente. Tudo remetendo a esse período, né? A década de 50. Um período que é formacional para aquilo de mais essencial que os americanos têm. É dessa época que vem a ideia da essência máxima do sonho americano. Sabe aquela imagem do papai, mamãe, filhinho, filhinha, uma casa amarela, cercadinho branco, garagem e uma casinha de cachorro? Toda imagética americana gira em torno dessa ideia. Desse período que vem também a ideia de rebeldia adolescente, que por sua vez vai dar origem aos X-Men. E lembremos, Guerra dos Mundos é um filme sobre uma invasão alien, onde marcianos invasores são derrotados por um vírus para o qual eles não tinham a defesa natural, não tinham resistência natural. Remetendo a essa ideia de um gigante poderosíssimo, mas que é derrotado por algo pequeno, né? É uma coisa para denotar essa ideia da discrepância de forças, essa coisa entre meio Davi e Golias. Por sua vez, no entanto, a versão mais famosa de Guerra dos Mundos, pelo menos ao que remete no imaginário americano, gira em torno da vez em que o Orson Welles encenou uma invasão real, lendo o livro no rádio, né? E isso em 38, quando TVs não existiam e o rádio era meio que o centro ao redor do qual toda a dinâmica familiar de uma casa girava, né? De mesma importância que televisão viria a ter nos anos posteriores, né? A radionovela que o Welles estava interpretando era encenada como um noticiário e com tal forma de perfeição que gerou um celeuma social, né? Com pessoas ligando pra polícia, aterrorizadas, e gente indo pro meio da rua armada pra tentar meter bala em ET, tá ligado? Imagina um norte-americano do subúrbio saindo com uma espingarda na rua, cadê os alienígenas? Sentar o dedo nos aliens. Ladies and gentlemen, the director of the Mercury Theatre and star of these broadcasts, Orson Welles. We know now that in the early years of the 20th century, this world was being watched closely by intelligences greater than man's, and yet as mortal as his own. We know now that as human beings busied themselves about their various concerns. Guerras falsas? Might is right? Believe in the lie? E por fim, temos a revelação da mente que articulou o genocídio genoxiano. Da mente. Genocídio genoxiano é quase um trava-línguas, né? Enfim, a gente descobre quem estava por trás do envio dos Mega Sentinelas. E quem mais seria? Fucking Essex. O prólogo terminou. Hora da trama principal começar. Temos uma última parada em Bright Eyes, né, o próximo episódio, antes de irmos para a trilogia de episódios que por sua vez encerram a temporada Tolerance is Extinction, parte 1, 2 e 3. Não é só que eu sigo animado, veja bem, mas apesar do tom mais sereno né, que esse episódio teve em comparação com o anterior, eu acho que é possível que esse tenha sido meu episódio favorito da temporada inteira. É tão redondinho, o roteiro é tão a história, o começo do episódio, a forma como os temas se interconectam e por sua vez se interconectam com a temporada inteira. É possível, eu acho que Life, Death Part 2 é meu episódio favorito da atual temporada. Então eu só posso imaginar o que nos espera adiante, né? E provavelmente não vai ser nada menos do que espetacular, né? Essa série vem frequentemente pegando minhas expectativas, dando um twist de 180 graus nela, então eu sigo ansioso, né? É isso, crianças. Assim, fica a lição de casa. Novamente, e de extinção. Óbvio, né? A frase que o professor Xavier fala no episódio, na hora que ele toma conta do que aconteceu em Genosha, é literalmente a mesma que ele fala ao presenciar a desgraça acontecendo nos quadrinhos, né? E uma outra recomendação, essa um pouquinho menos tradicional, já que não é um gibi, né?
Procurem aqui no YouTube, vocês acham inteiro e legendado um documentário chamado Arquitetura da Destruição. É sobre mentiras, algumas delas que ressurgiram das trevas, infelizmente, para atormentar o mundo hoje em dia, né? E também é um pouco sobre... Sabe aquela frase, a crise também é estética, que a gente vive repetindo? Então, esse documentário vem para lembrar que a crise sempre foi estética também, crianças. Agora sim, é isso. Volto logo. Fiquem bem. Krakoa forever. Genosha forever. Reneguem as mentiras. Vejam Pro Wrestling. Vejam The Has Been Hotel. Bilionário bom é bilionário morto. E tchau. Sweet. Maluco. A cena da Aurora é linda, mas no primeiro momento eu não tinha me tocado que tem um deslocamento de tempo entre ela começar a acessar os poderes e ela explodir aquela montanha e ganhar os céus. Existe um deslocamento de tempo, não é uma cena exatamente não é uma cena em sequência, né? Até porque quando ela tá dentro da caverna, é quando ela vai voar com os cavalos, né? Aquela cena me lembra tanto de BoJack Horseman. É dia, então tem um deslocamento temporal. Não é que a roupa dela simplesmente se manifestou, é que depois ela fez um novo uniforme. Mas no primeiro momento que eu assisti, eu não tinha me tocado disso. Eu achei que tipo ela tava tendo um momento meio Sailor Moon, que a roupa só magicamente aparecia e que ela tinha acabado de estourar aquela montanha e matar o Corujão voando com o cavalo, e eu não conseguia me desligar do fato de que enquanto ela tava voando, etc, tava lá o Forge na caverna, né, tipo... Oi? Aurora? Socorro? Eu literalmente disse que eu não queria morrer sozinho. Take your time, take your time. Take your time. Not like, dying here. No, wait. Só dói quando eu rio, né? Ouch. Não. De boas. No, take your time. Fica de boa. Vai voar com os cavalos, vai. Carmen's a bitch, I suppose, né? Socorro.